Tem alguns comentários aqui, deixa eu ver, do Adilson. Professor, acha que os judeus precisam se converter ao cristianismo ou só judeus messiânicos? Claro que precisam se converter ao cristianismo. Porque, como disse nosso Senhor lá em São Marcos, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Se o judeu não crer, ele vai ser condenado. Ponto. Isso aí é doutrina da igreja, claríssimo. Vamos até para essa passagem aqui. Vamos ver aqui se se é Romanos 10 mesmo. Eu tenho na cabeça que é Romanos. Para a gente dar uma olhada nesse tema dos judeus, que isso é uma coisa muito importante, o pessoal faz muita confusão. Peraí, Romanos. Eu acho que é aqui. Que não é Romanos 10 também. É a passagem da árvore de Israel, São Paulo. Vamos ver aqui qual que é exatamente. Só dar uma pesquisada aqui. É Romanos 11, é no próximo capítulo. Ah, vamos ver aqui se é isso mesmo. Tá, é isso mesmo, é Romanos 11. Então estava dizendo que era Romanos 10, na verdade é Romanos 11. Vamos lá. A passagem que eu quero que a gente veja especificamente, bem, você que está em casa e depois quiser aprofundar, leia Romanos 11 inteiro, mas a gente vai ler só uma parte aqui, que é o versículo 13. Ou um pouquinho mais para frente. Eu acho que a gente vai ter que ler tudo, hein? Porque não vai dar para fazer uma... Vamos ler a partir do 13 aqui. A vós, gentios, eu digo, enquanto eu for apóstolo dos gentios, honrarei o meu ministério, na esperança de despertar o ciúme na minha raça, e assim salvar alguns deles. Ele está dizendo aqui, ó, que eu tô aqui falando com vocês, não tô dando mais atenção para os judeus. Tem outras passagens aqui que São Paulo diz que ele cansou dos judeus, não vai só falar para os gentios. E ele diz que ele tem uma esperança de despertar um ciúme na própria raça dele, e assim salvar alguns deles. Ou seja, não são todos, tem um monte que vai ser condenado. A gente não tem como saber quem, né? Que aí é dos desígnios de Deus e a igreja nunca diz quem foi para o inferno. Ela fala quem foi para o céu. Mas olha São Paulo dizendo, salvar alguns deles. Quais? Os que se converterem, como aconteceu ao longo da história, vários judeus que se converteram. Um deles é São Paulo, outro judeu que se converteu recentemente, Santa Edith Stein. Acho que é Santa Benedita da Cruz, Santa Maria, não lembro agora exatamente o nome que ela escolheu. Mas ela se converteu agora, século XX. Então, ao longo da história, vários judeus se convertem para o cristianismo e assim eles alcançam a esperança em Jesus Cristo. E São Paulo diz que a conversão deles é muito frutuosa. Ó. Versículo 15, Romanos 11. Se o afastamento deles foi reconciliação para o mundo, o que não será a sua acolhida, senão uma passagem da morte para a vida? Aliás, se as primícias são santas, a massa também toda é santa. Se a raiz é santa, os ramos também são santos. Aí vem, ó. Os ramos são os judeus individualmente, né? Se alguns ramos foram cortado, tá fora. E tu, oliveira silvestre, os pagãos, foste enxertada no lugar deles, e assim te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, então nós fomos enxertados na árvore de Israel, não te glories à custa dos ramos cortados. É assim, você não vai desprezar os judeus. Por quê? Se mesmo assim te gloriares, toma consciência de que não é tu que sustentas a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Então é você que está recebendo a seiva de Israel. Você pode dizer, alguns ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Bem, esses ramos foram cortados por causa da incredulidade deles. No momento que eles crerem, eles podem ser enxertados. Tu, porém, é pela fé que estás firme. Ou seja, não é porque você é muito inteligente, é pela graça que Deus te deu. Portanto, não te ensorbebeças, antes teme. Com efeito, se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Veja bem, o pessoal diz assim, ele está ali falando para ele não se gloriar em relação aos judeus. Judeus vão todos se converter. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que esses que foram cortados estão condenados. Ele está dizendo que Deus não poupou os ramos naturais. Então, assim, eles estão fora. Só se eles se converterem é que eles entram em Israel de novo. Repare na bondade e na severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para contigo, bondade,
contanto que perseveres nessa bondade. Do contrário, tu também serás cortado. Se nós também abandonarmos a igreja, a gente também é cortado do corpo de Cristo, da árvore de Israel. E eles que foram cortados, os judeus que não são cristãos, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. E se continuarem na incredulidade sem aceitar Jesus, não vão ser enxertados, não são herdeiros da promessa para Abraão, Isaque e Jacó. Simples. Isso é o que está escrito aqui, Romanos 11. Deus é bastante poderoso para enxertá-los de novo. Com efeito, se tu, pagão, cortado da oliveira silvestre, a qual pertencias por natureza e contra a natureza, fostes enxertado na oliveira cultivada, quanto mais eles serão enxertados em sua própria oliveira, a qual pertencem por natureza. Caso se convertam, como a gente vê aqui em todo o capítulo. Então, os judeus precisam se converter para alcançar a salvação. É o que São Paulo está ensinando aqui.